Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Hoje chegamos agora, na introdução de mais um livro. Meninas, eu estou muito orgulhosa de vocês que estão comigo desde o começo, vocês também que entraram depois e continuam firmes, porque hoje a gente começa agora no nosso 6º livro. Sim, a gente passou pelos 4 evangelhos e também o livro de Atos. E agora a gente vai pro livro de Romanos, que na verdade não é um livro, é uma carta. É uma carta que foi escrita aos romanos. E como a gente sempre faz, nos videozinhos de introdução, quem foi, quando foi, para quem foi, é isso que nós vamos falar hoje aqui no vídeo de hoje. Quem escreveu a carta aos romanos? Eu acho que vocês já sabem, Vocês mesmo que estão novas aqui nessa jornada, já pegaram ali, já tiveram um pouquinho de entendimento quando nós estávamos fazendo os estudos no livro de Atos, e vocês já sabem. Mas bora falar quem foi mesmo para ficar bem esclarecido. A gente sabe, e como é que a gente sabe, que foi, quem foi que escreveu? A gente sabe que foi Paulo, porque no primeiro versículo de Romanos, que nós vamos estudar amanhã, ele já fala, eu, Paulo, servo de Jesus. Então ele mesmo já está contando quem é que foi que escreveu a carta aos romanos. Não há dúvida, os estudiosos, realmente ninguém tem dúvida da autoridade de Paulo, como escritor, da autenticidade de Paulo como escritor da carta aos romanos. E uma curiosidade, Romanos não foi a primeira carta que Paulo escreveu, não foi. Acredita-se que a primeira carta foi Tessalonicenses. Mas por que Romanos vem logo em seguida de Atos? Porque a gente termina com Atos, no cânon, quando eles decidiram colocar todos os livros, a ordem, alguns livros não estão em ordem cronológica. Mas porque Atos termina com Paulo ali em Roma, então o próximo livro no cânon eles decidiram que seria Romanos. Mas não foi a primeira carta escrita por Paulo. E o ideal é que a gente lesse Romanos, como você lê uma carta, você pegasse Romanos e lesse Romanos de uma vez, de uma sentada só. Não é esse o intuito aqui no estudo, nós vamos ler um capítulo por dia e discorrermos sobre esse capítulo, mas depois que terminarmos aqui, os estudos no livro de Romanos, eu te convido a fazer uma nova leitura. Romanos é um livro curto, são apenas 16 capítulos, os capítulos não são extensos, como alguns livros, a gente teve capítulos bem extensos, e o assunto é muito agradável. A mim é agradável demais. Eu amo Romanos e eu acredito que eu não vou errar nessa minha dedução. Eu acho que todo cristão mesmo, que lê bastante a Bíblia, que está sempre estudando a Bíblia, eu acho que tirando os evangelhos, no Novo Testamento, Romanos, se não é o mais lido, o mais querido, que as pessoas mais gostam, tá ali, ó. Eu particularmente acho que Romanos é o meu livro favorito do Novo Testamento, obviamente tirando os evangelhos, porque os evangelhos é onde a nossa fé é pautada, mas Romanos tem muitas riquezas, como todos os livros, mas Romanos é um livro que fala muito ao meu coração e acho que fala ao coração de todo mundo. E você que nunca estudou Romanos, você vai se surpreender como Romanos é bonito, como Paulo escreve de uma forma bem elaborada como sempre, mas ao mesmo tempo uma forma simples, cheia do Espírito Santo e que nos faz entender o pano de fundo, por que foi escrito, que já é um dos próximos tópicos, Por que Paulo escreveu, quando é que Paulo escreveu. Acredita-se que Paulo escreve Romanos entre 54 e 58, talvez no ano de 55, não dá para bater o martelo e falar foi nesse ano depois de Cristo. Onde ele estava, acredita-se também que Paulo estava em Corinto, na 3ª viagem missionária, onde ele passa uma grande parte, um grande tempo, provavelmente 3 anos, ali na 3ª viagem missionária, ele está na Grécia, mais especificamente em Corinto. E por que Paulo vai escrever essa carta aos romanos? Nós estudamos ali no livro de Atos que
Paulo encontra, né, Priscila e Áquila, que eles estavam vindo de Roma, eles haviam sido expulsos. Todos os judeus, por causa de um imperador chamado Cláudio, que não gostava de judeu. Judeu cristão, e não queria saber. Se fosse judeu, ele queria que fosse embora. Então, tem essa dispersão ali, os judeus saem ali de Roma. Paulo encontra com Áquila e com Priscila, lembra que eles até moraram juntos, que eles faziam tendas juntos, né? E depois Priscila, Áquila volta também, só que antes disso já havia, muitos judeus haviam se convertido ao cristianismo e outros tantos gentios. E com a saída dos judeus, né, de sangue, digamos assim, os gentios cristãos, eles ficam em Roma, mas eventualmente os judeus voltam. E ali começa a se ter um conflito entre judeus e gentios, porque os judeus, vocês lembram, meninas, vocês lembram que eles eram muito pautados na lei, eles tinham que seguir todos os ritos da lei, e os gentios não. Então, quando os judeus voltam para Roma, começa-se esse conflito muito grande, esse debate, você tem que ser assim, o outro a gente não precisa ser assim, e aí fica aquela contenda na igreja de Roma. E é com essa intenção de acalmar os ânimos, né, de mostrar tanto para os judeus cristãos, quanto para os gentios, que calma lá, não é bem assim, deixa eu explicar da onde que vem a base da nossa fé. A gente não descarta a lei, mas a gente também, agora a gente não vive sob a lei. Ele escreve essa carta porque Paulo também ele tinha a intenção de visitar Roma. Ele tentou visitar por algumas vezes. A gente vai ler, acho que é no capítulo 15, ele faz uma menção que ele tentou várias vezes, mas ele não conseguiu. E dá para perceber que os cristãos ali em Roma já estavam meio que... será que Paulo vem mesmo? Porque Paulo já falou várias vezes que vinha e nunca ia. Lembra que Paulo muitas vezes foi impedido pelo Espírito Santo? Então acaba que Paulo não vai para Roma e ele escreve essa carta também com a intenção de fortalecer a fé deles e falar, calma, estou aqui, não precisa desesperar não, sei que as coisas estão difíceis, mas eventualmente eu quero visitar vocês aí em Roma. E ele queria também, né, chamar a atenção desses cristãos lá para participar com ele na sua 4ª viagem missionária. Paulo tinha a intenção de fazer uma 4ª viagem missionária que seria para a Espanha, que naquela época, o que era a Espanha? O que a Espanha representava? A Espanha representava os confins da terra. E vocês lembram que Paulo levava muito a sério essa questão de propagar o evangelho até os confins da terra. Naquela época não tinha descobrimento de América, a gente não existia ainda. Então, para ele, os confins da terra era a Espanha. E ele tinha a intenção de chamar, né, a atenção dos romanos para que fossem com ele também até ali os confins da terra, para que ele pudesse pregar e mostrar esse evangelho da salvação. Era essa a intenção de Paulo. E um outro motivo também era resolver os problemas, como eu já falei, os conflitos entre os judeus, os cristãos judeus e os cristãos gentios. Esse é o pano de fundo da carta de Romanos. Nessa carta, Paulo vai falar muito vai explanar sobre a lei, sobre a justificação dos pecados, sobre fé, sobre obra, sobre salvação. Mas o tema central, ele vai falar sobre muitos assuntos, mas o tema central do livro, né, da carta aos Romanos, é a salvação pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos justificados pela graça de Cristo mediante a nossa fé. Esse é o tema central. E a gente vai ver muito isso. Capítulo 8, eu particularmente acho o capítulo 8 o capítulo dos capítulos do livro de Romanos. E nesse capítulo a gente vê exatamente o tema central, que é a nossa salvação pela graça. Nós somos justificados pela graça mediante a nossa fé. Então, esse é o intuito de Paulo, explanar sobre a graça, falar sobre isso. Claro que as obras são importantes, claro que tem muitos aspectos que tem que ser
dados a gente tem que valorizar, mas o mais importante é a justificação pela graça mediante a fé. E a carta aos Romanos, ela é de tamanha importância no mundo cristão, que é através dela, tanto Agostinho, Lutero, John Wesley, todos esses homens, eles falam que a fé deles, a fé foi fundamentada a partir do momento que eles tiveram uma compreensão do livro de Romanos. Eu falo livro porque a gente está lendo aqui como um livro, mas na verdade é carta, tá bom? E a tese, né, esses são reformadores da igreja, e as teses, né, que Lutero coloca ali na porta da igreja, elas foram baseadas aqui através da leitura, dos estudos dele da carta aos Romanos, quando ele entende que nós somos salvos, somos justificados pela graça mediante a fé, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de nada mais, a graça ela é suficiente. Aí é o ponto de partida, eu tô falando Lutero, mas Lutero não fez tudo isso sozinho, né? Os reformadores em si. Então Romanos ele tem uma importância muito grande para mim e para você até hoje, porque a gente precisa abrir os nossos olhos e entender qual é o motivo da nossa salvação, como que somos salvos. Precisamos de mais alguma coisa? Não precisamos? Vamos aprender aqui em Romanos. Temos que fazer alguma coisa? Não temos que fazer? Vamos aprender aqui em Romanos. A graça ela é o suficiente? Vamos aprender aqui em Romanos. Então, o tema central de Romanos é graça, e eu espero que você realmente venha com o seu coração aberto, seus olhos abertos, porque eu acho que se você vier realmente com seu coração, sua mente aberta, para deixar que o Espírito Santo fale a você aquilo que realmente é importante aqui no livro de Romanos, você mudará o seu conceito acerca de muitas coisas. As minhas escamas caíram muitas vezes quando eu leio Romanos, e eu tenho um entendimento muito maior, porque quando nós entendemos que somos justificados pela graça, a nossa vida cristã ela muda a rota. A gente já não está pautado mais nas nossas próprias obras, no que nós fazemos, é a graça ela é suficiente. Claro que a gente tem que fazer obras, a gente tem que fazer, porque o próprio Evangelho cobra isso da gente, mas a gente muda o nosso olhar quando nós entendemos que a sua graça nos basta. É assim que Paulo fala, a graça de Deus, a graça de Cristo sobre as nossas vidas, ela é suficiente. Então é com esse pano de fundo, centrado na graça, é que nós vamos estudar Romanos. E eu te convido a ficar firme, ficar forte, leia, busque. Se você puder, quiser, lê Romanos de uma sentada só para você ter uma visão geral, e depois você vem comigo todos os dias, um capítulo por dia. Se não, leia seu capítulo por dia, não desista, e depois, quando terminarmos os 16 capítulos de Romanos, eu te convido a ler Romanos novamente, de uma vez só. Não é um livro muito grande, tire um tempo que você vai ver como essa carta, escrita por Paulo, ela vai abrir os seus olhos de uma forma que você nem imagina. Então, meninas, a partir de amanhã, estamos aqui em Romanos para termos mais uma jornada de busca, de conhecimento desse Deus maravilhoso que nos justifica pela graça, porque a sua graça, ela é suficiente e ela nos basta. Então, a gente se vê amanhã aqui em Romanos 1. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.